Ora, muito bem, eu gostava de falar convosco sobre uma passagem em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, versículos 12 a 14. E diz assim o apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses 1, versículos 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O apóstolo Paulo começa por dizer nesta passagem: quero, irmãos, que saibais. E nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos nomeadamente o que o apóstolo Paulo escreve nas suas epístolas, as verdades acerca da Igreja, corpo de Cristo, sabemos que Paulo tem muita coisa a dizer. Muita coisa muito importante para dizer. E o que ele diz nos versículos seguintes é apenas um exemplo destas verdades fundamentais que todo crente deve conhecer e compreender. Mas sabem, infelizmente, há muitos que não querem saber do que o apóstolo Paulo quer que a gente saiba. O apóstolo Paulo quer que a gente saiba, mas muitos não querem saber. E não falo só dos descrentes. É claro que o descrente, nós falamos da Bíblia e, regra geral, infelizmente, não dão grande valor ao que a palavra de Deus diz. Não querem saber. Não querem saber desta mensagem gloriosa do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que se fez homem e veio a este mundo para pagar a dívida, a nossa dívida. Morrer na cruz no nosso lugar para que nós agora pudéssemos ser reconciliados com Deus. Não querem saber disso. E é triste. É triste porque têm perante eles a maior notícia que o mundo alguma vez conheceu e não lhes... é que passam por esta notícia completamente insensíveis. É como se olhassem para a cruz, onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, olhassem para a cruz e não me diz nada. É possível. É possível alguém olhar para a cruz e ficar insensível, mas muitos não querem saber. É-lhes indiferente. Mas, infelizmente, mesmo dentro dos crentes, há alguns que são indiferentes ao que o apóstolo Paulo diz. Há verdades da palavra de Deus que nós só encontramos quando lemos as epístolas de Paulo. Claro que há verdades que nós podemos ir buscar e aplicar, de certa forma, às nossas vidas, mas por vezes são mal aplicadas, e nós iremos ver exemplos disso, quando vamos buscar fora das epístolas de Paulo. Mas há pessoas que não querem saber. Há pessoas... já tive conhecimento disso, que dizem: se eu tiver de optar entre ouvir o que Pedro diz ou o que Paulo diz, eu escolho Pedro. Porque Pedro andou com o Senhor. Pedro foi um discípulo escolhido pelo Senhor. Agora Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo fala muito na primeira pessoa. Fala eu, o meu evangelho, a mim, me. Usa muito pronomes pessoais na primeira pessoa. E usa muito o eu. É um bocadinho egocêntrico, dizem alguns. Mas ai de nós se não atentarmos para o que Paulo diz. E quando eu digo Paulo, não é Paulo a pessoa, é a pessoa que Deus utilizou para fazer chegar a mensagem da sua graça até nós. E é importante que nós demos ouvidos ao que Paulo tem para dizer. Senão, um dia ecoarão nas nossas mentes aquelas solenes palavras de Paulo naquele barco, à deriva no mar, quando ele ia para Roma, o barco andou à deriva. Deixou-se ir à toa a dada altura. Porquê? Porque aquelas pessoas não quiseram dar ouvidos ao que Paulo tinha para lhes dizer. Paulo disse: não continuem em viagem, não vai ser... Se vocês continuarem em viagem, vão ter problemas. As pessoas não quiseram dar ouvidos. Infelizmente, muitos não querem saber do que Paulo tem para dizer. E ai de nós se não atentarmos, como diz também o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Não sei se sabem, Paulo escreve nas suas epístolas mais vezes a palavra graça
do que todo o resto do Novo Testamento, mas muito mais. Vai numa proporção de 4 para 1. A graça de Deus foi-nos dada a conhecer através do Evangelho confiado ao apóstolo Paulo. Por isso, é importante que nós saibamos. E uma das coisas que Paulo queria que os crentes soubessem é que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Talvez vocês recordem da primeira experiência do apóstolo Paulo em Filipos, na terra destes filipenses. Vamos só recuar um pouquinho para Atos 16, onde lemos um dos versículos mais extraordinários da Palavra de Deus. Aquele versículo que é necessário que faça para me salvar. E o apóstolo Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Extraordinário estas palavras ditas a este carcereiro de Filipos que estava prestes a matar-se. Esta verdade da Palavra de Deus foi decisiva na sua vida. Mas então, só para nos situarmos, em Atos 16, Paulo chega no versículo 12, saíram para Filipos, e no versículo 13 saíram para perto do rio. Houve ali, no versículo 14, houve a Lídia que se converteu, a primeira pessoa a converter-se, que tínhamos relato disso, a converter-se na Europa. E depois, no versículo 16, Paulo expulsou um demónio de uma moça que adivinhava. E, por causa disso, foi preso, porque aquela moça que adivinhava dava muito a ganhar aos seus senhores. Nós vemos isso no versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Por aí fora, depois foram presos, versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E é extraordinário que Paulo e Silas, apesar de tudo isso, versículo 25, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Por isso, pensem bem, quando estiverem a passar por dificuldades, uma situação que mais coisas más me podem acontecer. Pensemos em Paulo e Silas, presos, injustamente. Presos porquê? Por estarem a fazer o bem, por estarem a pregar o Evangelho e por estarem a expulsar um demónio àquela jovem. E estavam presos. E às vezes alguns dos males que nos acontecem é por culpa nossa. Estamos apenas a colher aquilo que semeamos. E Paulo e Silas estavam presos por fazer a vontade de Deus, de anunciar o Evangelho. Cantavam, oravam e cantavam. Isto vai ser importante depois para o que nós vamos estudar em Filipenses. E depois vem o terremoto, o versículo 26. Os presos não fugiram, de tal forma ficaram marcados por aquele testemunho admirável de Paulo e Silas, que não saíram. E este carcereiro que se ia matar, acabou por não se matar, porque Paulo e Silas disseram: não faças nenhum mal, nós estamos aqui todos, que é necessário que faça para me salvar. Perguntou o carcereiro, e Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, todos nós, a começar por mim, e a passar se calhar por todos quantos aqui estão, aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, querem tanto que esta segunda parte do versículo seja verdade nas suas famílias, não é? Tu e a tua casa. Tal como aqueles anjos perguntaram a Ló: tens mais alguém aqui? Eu acho que ninguém pode dizer: eu não tenho mais ninguém para levar ao Senhor. E é triste. É triste que nós por vezes tentamos, mas a obra é do Senhor. Nós podemos tentar pelo nosso testemunho, se calhar mais do que pelas nossas palavras, buscar que tu e a tua casa possa ser uma realidade na nossa experiência. Então este carcereiro converteu-se.
Versículo 34, e levando-os a casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se toda a sua casa. Voltemos para Filipenses, só para já nos situarmos um pouco sobre as coisas que aconteceram a Paulo. Eu tenho quase certeza, não tenho a certeza, mas gosto de acreditar que quando esta carta estava a ser lida aos Filipenses, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para a maior proveito do Evangelho. Este carcereiro de Filipos disse um amém, se não disse um amém audível, disse um amém do tamanho do mundo no seu coração. Porque ele sabia em primeira mão que as coisas más que aconteceram ao apóstolo Paulo em Filipe, nomeadamente em Filipos, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele é um fruto, este carcereiro de Filipos e a sua família foram um fruto das coisas aparentemente más que aconteceram ao apóstolo Paulo e a Silas. E é importante que nós compreendamos isto, irmãos. As coisas más, aparentemente más, vão acontecer nas nossas vidas. Não tenham ilusões. Não se deixem levar pela mentira que algumas igrejas anunciam. Lá está, pegando por vezes em passagens do Velho Testamento mal enquadradas e dizem, não, nenhum mal vai suceder aos filhos de Deus. A palavra de Deus diz, 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda e tu não serás afligido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com toda a sinceridade, vou dizer isso, por exemplo, ao meu sonho. Crente há poucos, que está aqui conosco, crente há poucos anos, viu um filho seu com um tumor no cérebro. E agora? Se calhar não faltou quem dissesse, pois é pecado na vida deles. O Senhor está a castigá-los. Eu não creio que seja assim. Isto é consequência de nós vivemos num mundo afetado pelo pecado. A oposição do diabo também. E por vezes, o simples colhermos aquilo que semeamos. Mas as coisas mais vão acontecer. Não há nenhuma proteção especial para o crente em relação ao descrente. Porque isso levou mesmo o salmista Asaf, no Salmo 73. Vou só ler rapidamente um pouquinho. Isto porque é importante que nós percebamos, irmãos. Paulo diz, não quero, irmãos, que saibais. Salmo 73, 2. Vou ler rapidamente. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que me escorregassem os meus passos. Porque ele depois continua aqui e diz, porque ele via o ímpio a prosperar, a ter uma vida fácil. E eu, que era crente, a ter uma vida difícil. Então, depois no versículo 16 do Salmo 73, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendia o fim deles. Mas é importante que nós percebamos que o mal vai suceder. Coisas más podem acontecer aos filhos de Deus. O que nós podemos fazer de diferente é a forma como encaramos as situações mais da vida. Porque nós que compreendemos a palavra de Deus, e ai de nós se compreendemos que o Deus, se o nosso Deus, que nós temos na nossa mente, é um Deus que vai-me ajudar nas minhas dificuldades, vai fazer com que tudo me corra bem, de acordo com aquilo que eu espero, vamos ter muitas desilusões. Nós não compreendemos os propósitos de Deus. Por vezes, coisas que parecem ser más, acabam por ser boas. E é o que acontece aqui com Paulo. Nós podemos pensar, que bem é que houve de Paulo ser preso? Que mais-valia houve ali? Para ele não houve grande mais-valia. Foi chicoteado, foi preso, foi maltratado, foi injustiçado, foi injuriado, correu tudo mal, mas houve maior proveito do Evangelho. Mas então, nós que compreendemos a palavra de Deus e que compreendemos isto, podemos encarar as dificuldades da vida de outra forma. Podemos encarar mais desta forma. Em vez de pensar, Senhor, porquê? Porquê é que mandaste isto à minha vida? Senhor,
Ajuda-me a compreender como é que eu posso usar isto para bem. O mundo tem uma frase que eu gosto, que é quando a vida dá um limão, faz de uma limonada. E Paulo fez isso. Fez isso não só nesta experiência que eu acabei de vos ler em Filipos, de pegar nesta situação má, ter uma atitude correta, ou seja, não começou a amaldiçoar a Deus, não começou a resmungar com o carcereiro, não começou a insultar quem quer que fosse, não. Orava e cantava a Deus. E se a nossa atitude perante as dificuldades da vida for esta, poderá haver proveito para o Evangelho. Agora, se nós formos amargurados, se dissermos Deus está a fazer isto, ele é um sádico, Ele não me ama, dificilmente irá haver bem proveito espiritual da vida. Poderá haver proveito espiritual se nós encararmos de uma forma positiva, dentro do que for possível, não é? A situação, entregar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, tu sabes o que é que eu quero, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade. Era esta oração do meu sogro em relação ao seu filho que ficou com o tumor do cérebro. Pela graça de Deus ainda é vivo hoje, um milagre. Mas se eu tivesse levado, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deve ser essa a nossa postura. Mas Paulo, para além desta situação que nós acabamos de ler, ele esteve preso outra vez. Ele passou do pior. Parece que ele ganhou um jackpot de coisas más. Ele é, do ponto de vista humano, se nós olharmos só do ponto de vista humano, se nós olharmos do ponto de vista espiritual para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um fracassado em toda a linha. Não consta que ele tenha casado, não consta que ele tenha tido amigos no fim. Ele tem de dizer a Timóteo: só Lucas está comigo. Ou seja, sem companhia, sem uma esposa, sem amigos, sem dinheiro. Foi preciso ir para Afrodito, ir lá levar dinheiro, quase que morria só para chegar com o dinheiro ao apóstolo Paulo. Ninguém o assistiu na sua primeira defesa. Cheio de doenças, maltratado, onde quer que ele ia, tinha tudo. Depois eram as aflições por dentro por causa das igrejas que não se estavam a dar bem, por causa aqui em Filipos porque havia duas irmãs que não se estavam a entender uma com a outra, eram os coríntios que não se entendiam, eram os gálatas que estavam a ir após outro evangelho, um evangelho corrompido. Paulo tinha muito de que se lamentar, mas não vemos a lamentar-se. Não vemos aqui uma palavra tanto na passagem de Atos 16, não vemos ali uma palavra de coitadinho de mim, tenho pena de mim, ou porque é que Deus me permitiu que isto não acontecesse, não vemos. E aqui Paulo fala e diz: isto foi bom. Para mim não. Mas houve as coisas que me aconteceram, mesmo esta prisão onde ele estava em Roma preso, contribuíram para maior proveito do Evangelho. E porquê? Porque ele teve uma atitude correta. Paulo estava preso, e é isso que eu gostava que nós percebêssemos. Paulo estava preso e ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo foi preso. Estava preso aqui em Roma. Se nós fôssemos a enumerar as prisões, foram muitas mesmo. Estava preso, provavelmente estava preso como era na prisão, mesmo em Roma, na prisão daqueles que iam ser ouvidos pelo imperador, por César. Eles estavam mesmo ali, porque nós lemos no penúltimo versículo desta epístola: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ou seja, Paulo estava ali e já tinha conseguido influenciar até os da família do imperador. Imaginem. Então Paulo estava mesmo ali no palácio do imperador preso. Estava preso, possivelmente, a um soldado romano. O que é que acham que o apóstolo Paulo falava àquele soldado romano? Não é preciso imaginar muito. Acham que ele perguntava:
ao soldado romano: olha, conta-me como é que está a correr as campanhas militares dos romanos, lá no norte da Europa, no norte da África, no Médio Oriente. Como é que está? Perguntaria isso. Perguntaria: conta-me as pescovilhices da vida social de Roma. Ou conta-me como é que estão os gladiadores, ou como é que estão as corridas de cavalos. Acha que perguntaria alguma coisa disso? Ou diria: eu estou aqui injustiçado, não há direito. Paulo falava-lhes do Evangelho, pregava o Evangelho. Só saía da sua boca que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Só saía da sua boca isto. E o que é que acontecia? Alguns dos soldados aceitavam o Evangelho, convertiam-se. E como alguns saberão, os soldados romanos não eram todos de Roma. Eram de várias províncias que pertenciam ao Império Romano. E possivelmente chegava a uma altura em que voltavam para as suas terras. Ou iriam para outras funções. E aqueles que se convertiam levavam o Evangelho com eles. Extraordinário. Deus usar uma coisa má. Paulo poderia pensar, ou poderia alguém de fora pensar: como é que eu vou pregar agora o Evangelho? O Evangelho acabou-se. Foi giro enquanto durou isto de pregar o Evangelho, mas agora acabou-se, estou preso, já não tem mais hipótese. Mas lá está, esta atitude de Paulo, continuar a trabalhar, levou que o Evangelho fosse mais longe. Por isso é que ele diz: contribuiu para maior proveito do Evangelho. Ele não diz: apesar de eu estar preso, houve algum proveito do Evangelho. Ele disse: maior. Ou seja, foi mais proveitoso para o Evangelho eu ter sido preso do que se não tivesse sido preso. Porquê? Porque os soldados ouviam o Evangelho, levavam-no para outras terras. Alguns, se calhar, não aceitariam o Evangelho, corações duros, que não queriam nada com a palavra de Deus. Talvez pedissem: tirem-me daqui. Isto, eu não consigo mais ouvir este homem a falar só de Jesus, 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 já estou farto. Metam-me antes na frente da batalha que eu não quero continuar. Alguns talvez tivessem esta postura, rejeitando a mensagem mais gloriosa que este mundo conheceu. Outros presos, vendo esta postura do apóstolo Paulo, o que é que faziam? Muitos deles aceitavam o Evangelho. E alguns destes presos, alguns terão morrido lá, como Paulo, outros terão sido soltos e foram para as suas terras, e então levavam o Evangelho com eles. Vejam a forma extraordinária como Deus usou esta prisão do apóstolo Paulo para levar o Evangelho mais longe, a sítios que se calhar Paulo não conseguiria ir lá. Eu quase que imagino Deus, claro que Deus não terá dito isto a Paulo, mas é como se Deus dissesse: Paulo, já andaste muito, já viajaste muito, agora vais sossegar aqui um bocadinho, e em vez de andares de terra em terra a pregar o Evangelho, tu vais ficar aqui, paradinho, vais escrever algumas cartas, a maior parte das cartas, ou pelo menos grande número das cartas do apóstolo Paulo foram escritas na prisão, esta é uma delas, e em vez de andares de terra em terra a pregar o Evangelho, eu trago cá as pessoas, elas ouvem o Evangelho e depois levam-me para a terra deles. Está aqui um bom exemplo de como Deus pode transformar algo que parecia ser o fim para maior proveito do Evangelho. Por isso, não questionemos Deus quanto aos seus propósitos, quanto àquilo que nos acontece nas nossas vidas. Um exemplo claro disso é uma irmã nossa que já partiu há muito, se calhar há mais de 100 anos, Fanny Crosby. Não sei se o nome dirá alguma coisa a alguns de vocês, mas uma menina ficou cega com poucos meses de idade. Cega. Ficou numa prisão, como o apóstolo Paulo. Poderia ela pensar: como é que eu vou fazer alguma coisa na minha vida? Poderia aqui me estar fora. Esta menina está acabada. E atenção, isto era um tempo em que, terá sido há mais de 100 anos, não era fácil para um cego ter uma vida funcional como tem hoje. Não havia os apoios, não havia uma série de coisas que há hoje em dia. Mas esta jovem menina, depois tornou-se uma jovem, uma mulher, compôs centenas de hinos, dos quais nós temos alguns no Inário. O 607, A Deus seja a glória, é um deles. Ou seja, esta prisão desta mulher foi mau,
Ela não, se calhar se lhe dessem a escolher, gostavas de ter sido cega? Se calhar no fim da vida dela disse, foi muito melhor. Foi melhor eu ter ficado cega, porque se eu não fosse cega, sabe-se lá o que é que me aconteceria. Será que eu teria contribuído para maior proveito do Evangelho? Não sabemos. Até diz o salmista, foi bom ter sido afligido para que eu conhecesse a tua lei. Por vezes é preciso. Tenho um outro exemplo na minha família, de uma irmã nossa que já faleceu, entretanto, que teve um cancro. Mas sabem, esse cancro que ela teve foi, de certa forma, graças a esse cancro, que ela conseguiu reconquistar a sua família para o Senhor. A sua família estava indiferente. Estou a falar da mãe de uma cunhada minha. A sua família estava indiferente ao Evangelho, não se reuniam. Esta irmã continuou sempre a reunir-se. Chegou uma dada altura em que o cancro já não deixava ir sozinha às reuniões. Porque ela ia de Estarreja para Aveiro e não conseguia fazer sozinha a viagem. A filha começou a ir. E depois a neta. E o genro. Houve maior proveito do Evangelho. Quem somos nós para dizer Deus não sabe o que está a fazer? Eu não sei, mas possivelmente poderá haver maior proveito para o Evangelho para o meu sogro. Não necessariamente para o meu sogro, mas poderá haver maior proveito do Evangelho por causa do que me aconteceu. Eu não gostaria de passar por isso. Mas há que conseguir confiar no Senhor e manter-nos firmes, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Pode estar escondido. Mas há aqui uma coisa que convém que nós percebamos. O apóstolo Paulo diz, contribuiu para maior proveito do Evangelho. Ele não diz maior proveito para mim. Por último, Paulo acabou por morrer. Terá sido decapitado, consta-se. Ele morreu. Mas ele sabe, pode dizer que houve maior proveito para o Evangelho. Esta irmã Fanny Crosby, para ela, se calhar, não houve maior proveito por causa de ter sido cega, mas houve para o Evangelho. Quantas pessoas não terão sido salvas ou tocadas para aceitarem a salvação que há em Cristo Jesus por causa dos hinos que ela escreveu. Esta irmã de que falei não foi bom para ela. Ela acabou por morrer do cancro que teve. Mas houve maior proveito do Evangelho. Mesmo a esposa do irmão Spurgeon, muito nova, ficou incapacitada. Ficou numa cama. Está bem. Ela não se deixou vencer pelo desânimo. Não se deixou derrotar. Ela, da cama, do seu leito de enfermidade, conduziu as operações para que os sermões do seu marido, do Charles Spurgeon, fossem publicados. Porque antigamente, até lá, nem pensar em gravar uma mensagem, mas os sermões eram dados e depois perdiam-se. Mas ela conseguiu fazer com que todos os sermões do seu marido fossem compilados e chegassem até hoje. E há volumes e volumes dos sermões deste nosso irmão, graças à atitude que esta irmã teve perante a sua doença. Usou a doença por maior proveito do Evangelho. Não estou a dizer que vai haver maior proveito para nós. Não vemos aqui Paulo a dizer isso. Pode acontecer. Porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é isso que ele está aqui a ensinar neste momento. Mas é maior proveito do Evangelho. Porque assim a palavra de Deus chegou a sítios que de outra forma não chegariam. E sabem o que é ainda mais extraordinário? É que isto não fica por aqui. Isto já seria ótimo, não é? A palavra de Deus conseguiu chegar a sítios, por causa da prisão de Paulo, a sítios que nunca chegaria de outra forma. Mas há ainda mais.
ainda há mais dois tipos de pessoas que ajudaram Paulo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, não vou ter muito tempo, mas vou só dar um toquezinho no versículo 14. O que quero só falar só um bocadinho sobre o versículo 13. As minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, chegou a pessoas de influência na casa de César, como vemos também no final da epístola. A dada altura, Roma, ou pelo menos grande parte de Roma, já conhecia o Evangelho e houve proveito. Mas, versículo 14: muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Ou seja, para além de, ao contrário do que alguém poderia pensar, Paulo está preso, não pode pregar o Evangelho. Estava a pregar, afinal. Estava a pregar como nunca. Mais pessoas estavam a ser afetadas pelo Evangelho do que antes. Além disso, alguns irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Alguns irmãos, em vez de se amedrontarem, pensando, Paulo está preso, é melhor ficar calado, senão acontece no mesmo. Não, tomaram ânimo. Vamos em frente. Vamos pregar o Evangelho. Alguns pensariam, Paulo agora não pode pregar o Evangelho. Vamos pregar nós. Alguém tem de continuar. Esta verdade, a verdade que pode transformar a vida das pessoas, não pode ficar por aqui só porque o apóstolo Paulo foi preso. Vamos continuar. Tomaram ânimo com as suas prisões. E sabem, alguns destes, se calhar estavam um pouco na penumbra, estavam na retaguarda. Pensavam, Paulo dá conta do recado. Ele vai pregar, nós ficamos aqui a orar, a ajudar na retaguarda, com o que pudermos. Mas quando souberam que ele estava preso, agora vamos nós. Isto é uma lição para nós, irmãos. Será que nós estamos à espera que os outros irmãos, que têm a responsabilidade nas nossas igrejas, falhem para nós nos chegarmos à frente? Estamos à espera disso? Alguns destes era assim. Foi preciso Paulo ser preso para eles se atirarem para a frente. Começarem a trabalhar mais confiadamente, sem temor. Não esperemos por isso. A obra de Deus precisa de mais pessoas ativas e dispostas a trabalhar. Tomaram ânimo com as suas prisões. Não desanimaram. Isto faz lembrar os missionários, há 60 anos, quiseram evangelizar jovens, 20 e poucos anos, com famílias constituídas e tudo. Penso que foram 5 homens. Foram evangelizar uns índios Aucas, no Equador. Praticamente nem chegaram a estabelecer contacto direto. Nem sequer chegaram a dizer, os senhores dos Cristo amam-vos e quer salvar-vos. Se calhar nem sequer tiveram a ocasião de dizer isso, foram mortos. Logo a seguir, uma série de jovens das mesmas igrejas de onde eles vinham, disponibilizaram-se. Nós vamos. Incluindo a mulher de um deles, com uma filha pequenina. Foi. E muitos desses índios se converteram, incluindo alguns dos que mataram aqueles missionários. Ou seja, estes se calhar se fosse comigo, eu pensava, não, eu não vou meter naquilo. Não sei que foram, ninguém os mandou ser burros, passa a expressão. Mas estes jovens tomaram ânimo, não com as suas prisões, mas com a sua morte, e quiseram, nós levamos aqueles índios e nós vamos ganhá-los para Cristo. E houve maior proveito do Evangelho. Proveito pessoal. Ficaram famílias destroçadas, mas houve maior proveito do Evangelho. E é importante que nós percebamos isto. Que nós somos nós, filhos de Deus, somos meras peças. Somos meros instrumentos que devem estar dispostos a ser usados por Deus. Não pensemos que temos demasiados direitos. Paulo não estava muito preocupado se vivia ou se morria. Ele queria que o Evangelho, graças a Deus, prosperasse.
não está preocupado com o seu bem-estar material. Está preocupado com o progresso da obra de Deus. E outro exemplo extraordinário disso é o Epafrodito, de quem ele fala, uma das pessoas menos conhecidas na Bíblia, mas que nós temos tanto a aprender com ele. No capítulo 2, aconselho-vos a ler, são 5 ou 6 versículos, 6 versículos que valem a pena. É daqueles heróis muito esquecidos na Bíblia. Mas um homem que Paulo precisa de dinheiro, a igreja em Filipos juntou dinheiro, eu vou levar. E quase que morria. Vamos pensar que dar a vida por causa de ainda por cima de dinheiro, não. Ele sabia que Paulo precisava de dinheiro para continuar a sua obra. E ele percebia que era apenas um instrumento a ser usado nas mãos de Deus para que o Evangelho chegasse mais longe. Irmãos e amigos, ficamos com esta verdade importantíssima de que o mal pode suceder na vida, mesmo dos filhos de Deus, e a forma como nós encaramos, devemos encarar como Paulo, aprendamos com o exemplo de Paulo. A forma como encaramos pode fazer toda a diferença nas nossas vidas e pode tocar a vida de outros de uma forma que nós nem imaginamos. E pode, desta forma, eu fico derretido com esta expressão, e é importante que nós a fixemos, que deve ser esse o nosso alvo, o nosso objetivo em tudo quanto fazemos, e não estamos preocupados com o que é que vai ser de mim, o que é que vai ser de mim, daquilo que me interessa. É isto que nos deve mover, com este termino, maior proveito do Evangelho. Somos